Você já esteve em uma sala cheia de gente, rodeado de pessoas que você chama de amigas, de família, de conhecidos, e mesmo assim sentiu um vazio estranho. Já percebeu que alguém sorri para você, mas o sorriso não chega aos olhos? Já ouviu palavras de carinho que pareciam geladas, como se viessem de um lugar distante, sem vida? E já sentiu aquele aperto no peito, aquela inquietação que você não consegue explicar, mas que insiste em dizer: algo aqui não está certo? Talvez você tenha tentado ignorar. Talvez tenha pensado que estava exagerando, sendo sensível demais, vendo coisas onde não existem. Mas e se eu te disser que essa sensação não é fraqueza? E se eu te disser que esse desconforto é, na verdade, um presente de Deus? Um alarme espiritual que Ele colocou dentro de você para te proteger de algo que os olhos não veem, mas que a alma reconhece. Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Não estou falando de desconfiança. Não estou falando de paranoia. Estou falando de discernimento. E esse discernimento foi ensinado por um homem que tinha o dom de ver além das máscaras, além das palavras, além das aparências. São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio não apenas rezava, ele via, ele sentia, ele conhecia os corações. E ele nos deixou sinais claros, espirituais e profundos, que revelam quando alguém próximo a você, alguém que deveria te amar, na verdade carrega algo sombrio, ódio disfarçado, ódio escondido. Ódio que sorri, que abraça, que finge, mas que por dentro deseja a sua queda. Se você sente que precisa desta mensagem, se algo dentro de você já está inquieto só de ouvir essas palavras, então escreva agora nos comentários: Padre Pio, me ensina a enxergar. Porque quando pedimos luz, Deus nunca nos deixa no escuro. E hoje, juntos, vamos caminhar por um território que muitos evitam, mas que é essencial para a sua paz, para a sua proteção e para a sua liberdade espiritual. Respire fundo, abra o coração e permita que o Espírito Santo te mostre o que você precisa ver. Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Ele carregava nos pulsos, nos pés e no lado do corpo as marcas visíveis da paixão de Cristo, os estigmas. Feridas que sangravam, que doíam, que nunca cicatrizavam. Mas além das feridas do corpo, Padre Pio carregava outro dom ainda mais raro. Ele enxergava as feridas da alma. Ele via o que estava escondido. Ele sentia o que ninguém mais percebia. Há um relato famoso de uma mulher que viajou dias para se confessar com ele. Quando chegou sua vez, ela entrou no confessionário com um sorriso educado, pronta para esconder o que realmente a atormentava. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Padre Pio levantou a mão e sussurrou: Você veio me enganar ou veio encontrar a verdade? A mulher desabou em lágrimas. Ele já sabia, sempre sabia. Essa capacidade de ler o invisível não era mágica. Era dom, era graça. E através desse dom, ele aprendeu algo que poucos ousam admitir. O maior perigo para a alma não vem dos inimigos declarados. Vem dos que fingem amor enquanto cultivam ressentimento. Em uma de suas cartas, ele escreveu algo que deveria estar gravado no coração de cada um de nós. O demônio é astuto. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem com um sorriso, com uma palavra doce, com uma falsa amizade. Ele sabia que o mal não precisa gritar para destruir. Basta sussurrar, basta se infiltrar, basta se disfarçar de proximidade. Agora, antes de continuarmos, deixa eu te dizer uma coisa importante. Discernimento não é julgamento. Reconhecer que alguém não te faz bem não significa condená-la ao inferno. Não estamos aqui para apontar dedos ou criar inimizades. Estamos aqui para aprender a cuidar da nossa paz, para entender que nem toda porta precisa estar aberta, que nem toda pessoa precisa ter acesso total à nossa vida. Jesus mesmo nos ensinou isso quando disse: Sejam simples como pombas, mas prudentes como serpentes. Simplicidade não é ingenuidade. Bondade não é cegueira. Amar alguém não significa aceitar tudo o que ela faz. Não significa se submeter a relacionamentos que drenam, que confundem, que ferem. E olha só,
Até Jesus experimentou isso. Judas caminhava com ele todos os dias, comia na mesma mesa, ouvia os mesmos ensinamentos. Mas algo dentro dele estava corrompido. Judas não amava Jesus. Judas amava o que Jesus poderia lhe dar. E quando percebeu que não receberia o reino terreno que esperava, ele vendeu o mestre por 30 moedas. Se o Filho de Deus passou por isso, por que acharíamos que estaríamos imunes? Não estamos. E reconhecer essa realidade não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade espiritual. É aceitar que vivemos em um mundo onde nem todos os que sorriem para nós realmente torcem pelo nosso bem. Então, se enquanto você me escuta o rosto de alguém veio à sua mente, preste atenção. Deus pode estar te mostrando algo. E quando Ele mostra, não é para nos machucar, é para nos proteger. Agora vamos aos 5 sinais e prepara o coração, porque o primeiro pode estar acontecendo agora mesmo, sem que você tenha percebido. Deixa eu te contar sobre Cláudia. Ela e a prima sempre foram próximas. Cresceram juntas, dividiram segredos, sonhos, dores. Quando Cláudia conseguiu o emprego que tanto esperava, ligou para a prima animada. Do outro lado da linha, um silêncio estranho. Depois, uma resposta fria. Once legal. Espero que dê certo. Nada mais. Nenhuma comemoração. Nenhuma alegria genuína. 2 meses depois, Cláudia perdeu o emprego. No mesmo dia, a prima ligou 3 vezes. Apareceu na casa dela. Ficou horas conversando. Pela primeira vez em semanas, parecia realmente interessada. Cláudia não entendeu na hora, mas o coração dela sentia. Esse é o primeiro sinal. A alegria invertida. Quando suas vitórias causam desconforto e suas quedas trazem proximidade. Não é coincidência, é padrão. Uma pessoa que realmente te ama vibra com suas conquistas. Ela se alegra quando você recebe uma bênção. Ela comemora suas vitórias como se fossem dela. Porque o amor verdadeiro não compete, não sente ameaça. Não precisa que você fique pequeno para ela se sentir grande. Mas quem carrega ódio disfarçado, essa pessoa não consegue. Por mais que tente esconder, algo dentro dela se contorce quando você brilha. É como se cada conquista sua fosse uma derrota pessoal dela. E o pior, quando você tropeça, ela respira aliviada. Finalmente você voltou ao lugar onde ela se sente confortável. Certa vez, perguntaram a Padre Pio, como reconheço um verdadeiro amigo? Ele respondeu algo simples, mas profundo. Um verdadeiro amigo se alegra quando você cresce. Um falso amigo só se aproxima quando você cai. Presta atenção nos detalhes. Quando você compartilha uma boa notícia, observe a reação. O brilho nos olhos é genuíno ou forçado? O abraço é caloroso ou mecânico? As palavras vêm acompanhadas de uns mas quais que esfria tudo. Que bom! Mas você sabe que isso pode não durar, né? Essas palavras são como agulhas embrulhadas em algodão. Parecem macias, mas furam. E tem outro detalhe revelador. Essas pessoas mudam de assunto rapidamente quando você está feliz. Elas não fazem perguntas, não querem detalhes. Mas quando você está sofrendo, aí elas querem saber tudo, cada detalhe, cada dor. Não para ajudar, para confirmar. Em uma de suas meditações, Padre Pio escreveu: a inveja é como ferrugem. Ela corrói por dentro até não sobrar nada além de pó. E é exatamente isso. A pessoa que te inveja não quer necessariamente te destruir. Ela só quer que você não brilhe mais que ela, que você não vá mais longe, que você fique ali, ao alcance da comparação dela. Se você reconheceu esse padrão em alguém, não se culpe. Não tente forçar uma alegria que não existe. Não se diminua para que a outra pessoa se sinta confortável, porque isso não é amor, e você merece mais. Mas esse é só o começo. O segundo sinal é ainda mais profundo e pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você me escuta. Tem uma coisa estranha que acontece com certas pessoas. Elas entram no ambiente e a temperatura emocional muda. Não é algo que você vê. É algo que você sente, como quando o tempo vai fechar e o ar fica pesado antes da chuva. Você sabe que algo vem.
Você só não sabe explicar como sabe. Padre Pio entendia isso melhor que ninguém. Ele costumava dizer que o espírito humano é como um diapasão. Quando encontra outra frequência, ele vibra. E quando as frequências não se combinam, o desconforto é imediato. Isso é o segundo sinal, quando a presença de alguém rouba sua paz. A pessoa nem precisa falar nada, nem precisa fazer nada. Ela só precisa estar ali. E você sente, o peito aperta, a respiração fica mais pesada, a vontade de sair aumenta. É como se algo dentro de você gritasse: cuidado, deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Você está na cozinha, fazendo café, tranquilo. De repente, aquela pessoa entra. Ela não te ataca, não diz nada de errado. Mas o ambiente muda. A leveza desaparece. A conversa que fluía empaca. E você, sem entender direito, começa a se sentir cansado. Isso não é sensibilidade exagerada, não é drama. Isso é o seu espírito reconhecendo algo que a mente ainda não processou. Porque nós não somos apenas corpo e razão. Nós somos espírito. E o espírito sente coisas que a lógica não explica. Tem um versículo em Provérbios que diz: assim como a água reflete o rosto, o coração do homem reflete quem ele é. Você não precisa de provas concretas. Não precisa de confissões gravadas. A alma percebe. E quando a alma percebe, Deus está te alertando. Um fiel uma vez perguntou a Padre Pio: mas padre, como sei se é a intuição de Deus ou se sou eu sendo paranoico? Ele respondeu: a paranoia te paralisa. A intuição de Deus te move para a proteção. Paranoia gera medo irracional. Discernimento gera sabedoria. Então, se você convive com alguém que sempre traz esse peso, que sempre faz você se sentir desconfortável sem motivo aparente, preste atenção. Não force proximidade. Não tente conquistar a amizade dessa pessoa a qualquer custo. Pode ser Deus dizendo: esse não é o seu lugar. Essa não é a sua pessoa. Padre Pio tinha uma frase dura, mas libertadora. Nem toda porta foi feita para você entrar. E nem toda pessoa foi colocada no seu caminho para ficar. Às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida temporariamente só para nos ensinar o que não aceitar. E quando a lição é aprendida, Ele nos dá permissão para seguir em frente. Agora vem o terceiro sinal. E esse aqui vai tocar no coração de muita gente que está me ouvindo. Você já percebeu como algumas plantas só dão frutos quando o solo é fértil? Se você planta uma semente boa em terra ruim, não adianta. Você pode regar, pode cuidar, pode esperar. Mas nada cresce, porque o problema não é a semente. É onde você plantou. Relacionamentos funcionam assim também. Tem gente que você ama, que você cuida, que você rega com atenção, com presença, com sacrifício. E não volta nada, não cresce nada. Porque a terra do coração dessa pessoa simplesmente não foi feita para você. Esse é o terceiro sinal. Quando você dá tudo e não recebe nada. Quando você se sacrifica e a pessoa não move um dedo por você. Quando você está sempre presente, mas ela nunca aparece quando você precisa. Padre Pio tinha uma maneira interessante de explicar isso. Ele dizia que existem dois tipos de fome. A fome de quem quer ser alimentado e a fome de quem quer devorar. O amor verdadeiro alimenta. Ele nutre. Ele sustenta os dois lados. Mas o ódio disfarçado, esse só devora. Ele só quer tirar. E quando não há mais nada para tirar, ele vai embora. Pensa numa situação bem prática. Você sempre liga para aquela pessoa. Sempre pergunta como ela está. Sempre demonstra interesse genuíno. Mas ela, quando foi a última vez que ela te procurou sem você ter dado o primeiro passo? Quando foi a última vez que ela se preocupou com você sem você ter que pedir atenção? Se a resposta é nunca, ou quase nunca, então não é amor. É tolerância. E tolerância não constrói nada. Tolerância apenas aguenta até cansar. Tem uma carta de Padre Pio, onde ele escreve para uma fiel que estava sofrendo com isso. Ele disse: minha filha, pare de se sacrificar por quem não sacrificaria nem um minuto por você. Isso não é caridade, é autodestruição. Palavras duras, mas necessárias. Porque tem uma diferença enorme entre alguém que está passando por um momento difícil
e não consegue retribuir temporariamente, e alguém que simplesmente nunca retribui. A primeira precisa de paciência, a segunda precisa de limite. E olha que interessante, essas pessoas têm um padrão claro. Quando você está bem, quando você está crescendo, quando você não precisa de nada, elas somem. Mas quando você cai, quando você sofre, quando você precisa, elas aparecem. Não para ajudar, para assistir. Para confirmar que você não é tão forte quanto parecia. Para alimentar o próprio ego dizendo, eu sabia. Certa vez um padre perguntou a Padre Pio, como identifico quem realmente me ama? Ele respondeu algo que nunca esqueci. Quem te ama chora com você na dor e vibra com você na alegria. Quem te odeia faz o contrário. Se você está vivendo isso, se está se doando para quem nunca se doa por você, está na hora de repensar. Não é egoísmo, não é falta de caridade, é sabedoria. É reconhecer que Deus não te chamou para ser combustível da vida de ninguém. Ele te chamou para brilhar, e para brilhar ao lado de quem também brilha com você. Agora vem o quarto sinal. E esse é perigoso, porque muita gente aceita sem questionar. Já reparou como tem gente que consegue te ferir e ainda te fazer sentir culpado por ter se machucado? É quase uma arte. Elas jogam a pedra, escondem a mão, e quando você reclama da pedrada, elas dizem, nossa, você é sensível demais. Esse é o quarto sinal, as palavras que cortam com sorrisos, comentários que diminuem, embrulhados em brincadeira, ironias que ferem disfarçadas de sinceridade. E sempre, sempre, a mesma defesa quando você se incomoda. Foi só uma piada, você não sabe brincar? Padre Pio tinha uma visão clara sobre isso. Em uma de suas conversas com os irmãos do convento, ele disse, a língua é a única arma que fica mais afiada com o uso, e quem a usa para ferir nunca erra o alvo por acidente. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você está reunido com amigos ou família, você comenta algo sobre a sua vida, sobre um projeto, sobre um sonho. De repente, aquela pessoa solta uma frase. Ah, é? Mas você sempre começa as coisas e não termina, né? Todo mundo ri. Você tenta rir também, mas algo dentro dói. Depois, quando você tenta conversar sobre isso, ela vira e diz, meu Deus, era brincadeira. Você está muito sensível, precisa aprender a levar na esportiva. E pronto. Agora o problema não é mais ela ter te ferido. O problema é você ter sentido. Isso é manipulação emocional. É violência disfarçada de humor. E é uma das formas mais sutis de ódio que existe. Porque ela te machuca e ainda te faz duvidar da própria dor. Tem uma coisa que Padre Pio sempre enfatizava. Quem te ama não brinca com o que te dói. Pensa nisso. Se alguém sabe que um assunto te incomoda, que um tema te machuca, e mesmo assim insiste em fazer piadas sobre isso, não é distração, é crueldade. E tem mais. Essas pessoas geralmente têm um padrão. Elas sempre encontram um jeito de te comparar com outras pessoas. E a comparação nunca te favorece. Ah, mas fulana é tão organizada, né? Não é como você. Ou, nossa, ele tem tanta disciplina. Você devia aprender. Pequenas farpas. Pequenos venenos, que sozinhos parecem inofensivos, mas juntos constroem um padrão de desvalorização. Em uma de suas cartas, Padre Pio escreveu algo poderoso. Quando alguém precisa te diminuir para se sentir grande, você não está lidando com amor. Você está lidando com insegurança disfarçada de intimidade. Então, se você tem alguém na sua vida que sempre encontra um jeito de te ferir com palavras, mas nunca assume a responsabilidade, presta atenção. Você tem o direito de colocar limites. Você tem o direito de dizer, isso me machuca, não faça mais isso. E se a pessoa te respeita, se ela realmente te ama, ela vai parar, ela vai refletir, ela vai mudar. Mas se ela continua, se ela insiste, se ela te faz sentir culpado por defender a própria paz, então não é amor. É abuso disfarçado de convivência e você não precisa aceitar isso. Agora vamos ao quinto e último sinal. O mais revelador de todos. Marcos e o irmão sempre foram próximos. Cresceram juntos na mesma casa humilde. Dividiram o mesmo quarto apertado. Sonharam com o mesmo futuro.
Mas quando Marcos conseguiu uma bolsa de estudos e começou a faculdade, algo mudou. O irmão parou de ligar, parou de perguntar como estava indo. E nas poucas vezes que se viam, sempre tinha uma frase atravessada: "Deve ser bom, né? Estudar enquanto eu ralo aqui." Marcos não entendia. Ele não havia abandonado ninguém, não havia mudado. Mas na cabeça do irmão, o crescimento de Marcos era uma acusação. Como se cada passo que Marcos dava fosse um afastamento proposital. Como se o sucesso de um anulasse o valor do outro. Esse é o quinto sinal. Quando seu crescimento causa afastamento. Quando você prospera e as pessoas que você achava que estariam ao seu lado simplesmente desaparecem. Tem uma coisa que Padre Pio ensinava e que muita gente não quer ouvir. Nem todos vão comemorar a sua vitória. E isso diz mais sobre eles do que sobre você. Enquanto você está no mesmo nível que essas pessoas, enquanto vocês enfrentam as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, tudo está bem. Há cumplicidade, há proximidade. Vocês são companheiros de batalha. Mas no momento em que você dá um passo à frente, quando você conquista algo, quando você melhora de vida, elas se afastam. E se você tiver coragem de perguntar por quê, a resposta provavelmente virá cheia de acusações veladas. Você mudou. Você não tem mais tempo para nós. Agora você é importante demais. Mas a verdade é outra. Você não mudou. Você cresceu. E crescimento incomoda quem escolheu ficar parado. Padre Pio tinha uma frase que eu acho que todo mundo deveria ter colada na parede. Sua luz não apaga a luz de ninguém. Mas aqueles que vivem na escuridão acreditam que sim. É exatamente isso. Quando você brilha, você não está tirando o brilho de ninguém. Você está apenas mostrando o que é possível. Mas para quem vive na sombra, para quem se acostumou com a mediocridade, para quem desistiu dos próprios sonhos, a sua luz é um espelho doloroso. Ela reflete tudo o que eles poderiam ter sido e não foram. E ao invés de usarem isso como motivação, ao invés de pensarem se ele conseguiu, eu também posso, eles preferem se afastar, preferem te julgar, preferem te diminuir. Porque é mais fácil acusar você de ter mudado do que admitir que eles pararam. Tem um relato lindo de uma conversa que Padre Pio teve com uma jovem que estava sofrendo exatamente com isso. Ela disse: "Padre, conquistei tudo o que sonhei, mas perdi as pessoas que amava no caminho. Será que vale a pena?" Ele respondeu: "Minha filha, você não perdeu ninguém. Você apenas descobriu quem nunca esteve verdadeiramente ao seu lado." Isso é doloroso, mas libertador. Porque é isso. Quando alguém te abandona porque você cresceu, essa pessoa nunca foi sua amiga. Ela era apenas sua companhia de estagnação. E há uma diferença brutal entre quem caminha com você e quem apenas te acompanha enquanto vocês estão no mesmo lugar. Agora, isso não significa que essas pessoas são monstros. Não significa que elas merecem ódio ou vingança. Muitas vezes elas mesmas não entendem o que estão sentindo. O ódio disfarçado é quase sempre inconsciente. É uma ferida não curada, uma inveja não reconhecida, um medo não enfrentado. Por isso Padre Pio sempre ensinou: ore por essas pessoas. Não para que elas voltem, mas para que elas sejam curadas, para que elas encontrem a própria luz, para que parem de viver na comparação e comecem a construir a própria jornada. Mas enquanto isso não acontece, você tem o direito de seguir em frente. Você tem o direito de crescer. Você tem o direito de brilhar sem culpa, porque Deus não te chamou para ser pequeno. Ele te chamou para ser pleno. E quem realmente te ama vai comemorar cada passo seu, não importa o quão longe você vá. Agora que você conhece os 5 sinais, a pergunta que fica é: o que fazer? Reconhecer é importante, mas reconhecer não basta. A gente precisa saber como agir, como se proteger, como se libertar desse peso sem carregar culpa ou ressentimento. E Padre Pio, como sempre, nos deixou caminhos práticos. A primeira coisa, e talvez a mais importante: não julgue, mas proteja. Tem uma diferença brutal entre reconhecer que alguém não te faz bem e sair por aí destruindo a reputação dessa pessoa. Padre Pio não era vingativo. Ele não alimentava a fofoca, mas ele também não era bobo.
Ele sabia colocar limites, e é isso que você precisa fazer. Colocar limite não é falta de amor, é sabedoria. É entender que você não pode salvar todo mundo, que não é sua responsabilidade convencer ninguém a te amar. Se alguém escolhe te odiar, mesmo que disfarçadamente, isso é um problema entre ela e Deus, não seu. Tem uma oração que Padre Pio ensinava para situações assim. Não era uma oração complicada, cheia de palavras difíceis. Era simples, direta. Senhor, mostra-me quem é luz e quem é sombra, e dá-me coragem para me afastar do que não vem de ti. Pronto, só isso. Mas quando você faz essa oração com sinceridade, Deus responde. Ele sempre responde. O segundo passo é orar por aquela pessoa. E eu sei que parece impossível. Eu sei que quando alguém te machuca, a última coisa que você quer fazer é rezar por ela. Mas escuta bem, quando você ora por quem te feriu, você não está fazendo isso por ela. Você está fazendo por você, porque a oração quebra correntes. A oração dissolve veneno. A oração tira de você o peso do ressentimento. Quando você segura a raiva, quando você alimenta a mágoa, quem está sendo envenenado é você, não a outra pessoa. Ela segue a vida dela tranquila enquanto você perde o sono, perde a paz, perde a alegria. Padre Pio costumava dizer, a melhor vingança contra quem te odeia é viver em paz. Porque quando você vive em paz, quando você segue feliz, quando você não se deixa abalar, o mal perde toda a força. Ele sugeria algo bem prático. Reze 1 terço por semana oferecendo àquela pessoa, não para que ela se torne o que você quer, mas para que Deus cure o coração dela. E para que você seja liberto de qualquer laço espiritual que ainda existe entre vocês. Porque às vezes, o ódio do outro nos prende de formas que a gente nem percebe, e a oração corta essa ligação. A terceira prática é abençoar em silêncio. Toda vez que aquela pessoa vier à sua mente, ao invés de pensar coisas ruins, ao invés de reviver mágoas, diga no seu coração, Jesus dá paz a ela. No começo vai parecer falso, vai parecer impossível. Mas com o tempo isso se torna libertador, porque você percebe que não precisa mais carregar aquilo. Você abençoou e seguiu. Simples assim. Em uma de suas cartas, Padre Pio escreveu, quando você abençoa quem te amaldiçoa, o mal perde o endereço. Ele não sabe mais onde te encontrar. E a quarta prática, talvez a mais poderosa de todas, viva em estado de graça. Padre Pio era categórico nisso. Ele dizia que o mal só atinge onde encontra abertura. Se você está confessado, se você reza, se você está próximo dos sacramentos, você está blindado. Não é mágica, não é superstição. É proteção espiritual real. Quando você vive na luz, a escuridão não consegue te tocar. Ela tenta, mas bate numa parede invisível, porque você está coberto pela graça de Deus. Ele recomendava coisas simples, mas poderosas. Ter água benta em casa, usar a medalha de São Bento, carregar o escapulário, fazer o sinal da cruz com intenção verdadeira, não como amuleto, mas como lembrança constante de que você não está sozinho, de que há uma proteção maior ao seu redor. Padre Pio tinha uma frase que me arrepia toda vez que lembro. Uma alma que vive em oração é indestrutível. Ele viveu isso. Quantas vezes tentaram destruí-lo? Quantas vezes o acusaram falsamente? Quantas vezes o demônio o atacou fisicamente? Mas ele permaneceu, porque vivia em Deus. E quem vive em Deus não pode ser derrubado. Então, se você quer se proteger do ódio disfarçado, não basta apenas reconhecer os sinais. Você precisa agir espiritualmente. Você precisa fortalecer sua alma, construir muros de oração ao redor da sua vida. E quando fizer isso, nada que não venha de Deus vai conseguir te atingir. Se você chegou até aqui, se ouviu tudo o que foi dito, eu sei que algo dentro de você mudou. Talvez você tenha reconhecido os sinais. Talvez uma pessoa tenha vindo à sua mente. Talvez você tenha sentido aquele aperto no peito, aquela confirmação do que você já desconfiava, mas não tinha coragem de aceitar. E está tudo bem, porque agora você sabe. E conhecimento é proteção. Padre Pio sempre dizia que a verdade liberta,
mesmo quando dói. E é verdade. Dói perceber que alguém que você amava não te amava da mesma forma. Dói descobrir que alguém em quem você confiava guardava algo escuro. Dói aceitar que nem todo sorriso é verdadeiro, que nem toda palavra é sincera, que nem toda presença é bênção, mas é melhor a dor da verdade do que o conforto da ilusão. Porque quando você vive na ilusão, você se desgasta. Você se doa para quem não merece. Você abre portas para quem só quer te destruir. Mas quando você vive na verdade, mesmo que seja dura, você se liberta. Você se protege. Você recupera a sua paz. Agora eu quero que você faça algo comigo. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que precisava ouvir isso, escreva nos comentários: gratidão, Padre Pio. Porque quando agradecemos, abrimos espaço para mais bênçãos. E quando declaramos, fortalecemos nossa fé. E se você conhece alguém que está sofrendo com relacionamentos confusos, com pessoas que fingem amar, mas destroem por dentro, compartilhe este vídeo. Pode ser que essa pessoa esteja esperando um sinal. Pode ser que ela precise ouvir exatamente isso. Pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para libertar alguém. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração com você. Não importa onde você esteja, feche os olhos por um momento. Respire fundo e reze comigo no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, se alguém próximo a mim carrega ódio disfarçado, revela isso ao meu coração. Protege-me de toda falsidade, de toda inveja, de toda palavra que fere. Derrama sobre mim o dom do discernimento. Ensina-me a amar, mas também a me proteger. Ensina-me a perdoar, mas também a colocar limites. Cura o coração de quem me odeia. Liberta-me de qualquer laço espiritual que não vem de ti. Que nada que não seja teu toque à minha vida. Amém. Que Padre Pio interceda por você neste momento. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto de proteção. E que Deus te dê paz, clareza e sabedoria para reconhecer o que precisa ser reconhecido e força para se afastar do que precisa ficar para trás. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Obrigado por confiar nesta mensagem. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. Deus está com você. Sempre esteve. Sempre estará. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo permaneça em seu coração.